Onde os Fracos Não Têm Vez, esse filme aqui dos irmãos Coen, além de ser um grande filme de suspense, de ação, ele é um ótimo exemplo de como filmes desses gêneros podem ser também bastante filosóficos. Eu acho que, no nível profundo, o filme fala muito sobre o problema do mal e a arbitrariedade da existência, e ele executa a ação, a escolha dos eventos de uma forma brilhante. Ele está sempre mantendo você na ponta da cadeira, ele consegue ser muito filosófico sem abandonar esses gêneros, né, as normas desses gêneros, digamos assim, e ao mesmo tempo subvertendo algumas dessas normas de jeitos muito criativos, escolhendo o que mostrar e o que não mostrar. O filme ele fala sobre um soldador, eu acho que essa era a profissão dele, mas ele era um caçador comum lá do sul dos Estados Unidos, ali perto da fronteira com o México, e ele encontra uma maleta de dinheiro no meio de um acordo que deu errado de venda de drogas, e aí ele sai, né, com essa maleta e evidentemente ele se põe em um perigo extremo, assim como a sua esposa. Os donos dessa negociação, eles mandam uma pessoa atrás da maleta. Essa pessoa é um assassino psicopata completamente imprevisível, digamos assim, interpretado pelo Javier Bardem. Anton Chigurh é o símbolo da arbitrariedade e da existência do mal no mundo. O Anton, ele mata seus próprios contratadores, ele quer a maleta para ele, ele não tem nenhum pudor, ele não tem nada que impeça ele de matar, né? O que define uma pessoa perversa. Ele vai simplesmente ver a pessoa como um obstáculo e a morte vai ser uma forma de ultrapassar esse obstáculo, tirar a sua pedra do meio do caminho. E é assim que ele aborda as pessoas. Às vezes ele até recorre à arbitrariedade. A moeda é muito recorrente no filme. Ele mata algumas pessoas, outras não. A gente vê a famosa cena da loja de conveniência, em que, do meio do nada, num ruído de comunicação absurdo, insignificante, com um atendente, ele termina por definir se vai matá-lo ou não com o cara ou coroa. Ele pergunta, né? Quanto foi que você já perdeu? Qual foi o máximo que você já perdeu num cara ou coroa? E aí o atendente escolhe, sabendo que tem algo muito estranho acontecendo, que ele está em um perigo, e acaba dando o lado que ele escolheu. Então, a arbitrariedade ela está em todo o filme. Ela está nas pessoas que esbarram com Anthony e acabam morrendo. Ela está no fato do personagem do caçador, do soldador, do Josh Brolin, ter encontrado essa maleta e todas as pessoas que vão sofrer por consequência disso. Tanto o personagem também do Woody Harrelson, que é, eu acho que uma espécie de caçador de recompensas, que já conhecia o Anton, mas teve uma híbris muito grande para achar que não estava correndo tanto perigo e ele acaba sendo assassinado, ao mesmo tempo que o filme narra essa outra história paralela do xerife, interpretado pelo Tommy Lee Jones, que está simplesmente fora de sua época. O título em inglês, No Country for Old Men, na sua tradução para o português, Onde os Fracos Não Têm Vez, ele perde um pouco do sentido, que trabalha muito com a ideia de que o xerife está num mundo que não é mais o dele, os valores, os costumes, a violência mudou muito na sociedade. Ele até narra em um momento do filme que seus ancestrais eles andavam sem arma, né? Os outros policiais de outro tempo andavam sem arma, e aí o filme todo ele está constatando a sua inadequação
Ele já vai se aposentar e ele não chega nem perto de fazer alguma diferença nessa trama. Ele chega a visitar o quarto onde o personagem do Josh Brolin vai ser assassinado. Isso é uma coisa também que o filme faz muito bem. A gente acompanha esse personagem, que seria o herói, digamos assim, né, desse faroeste. Só que ele morre no meio do filme. Ele também tem uma híbris muito grande, ele acha que ele nunca está em perigo. E aí ele vai de um hotel para outro. Antes tinha um localizador, um transponder na mala, com os 2 milhões de dólares. Ele consegue se livrar e escapar do Anton no primeiro confronto, que é eletrizante. Mas no segundo ele é assassinado pelos mexicanos, né? Pelo outro pessoal que estava atrás da maleta. E o filme nem mostra isso. O filme termina de acompanhar ele quando ele parece estar seguro nesse segundo hotel. E aí ele vai tomar uma cerveja lá com outra hóspede do hotel. E quando a gente vê depois o personagem do Tommy Lee Jones está chegando ali, ouvindo o tiroteio, os mexicanos já estão saindo. O personagem do Josh Brolin, que foi o protagonista até então, está morto no chão do quarto. E aí fica ainda mais difícil de pegar o Anton, né? Ele basicamente é o símbolo do mal que consegue escapar. Essa que é a grande sacada do filme. A arbitrariedade e o problema do mal. O problema do mal é um dos problemas mais antigos da filosofia. Platão e uma visão adotada e endossada por Agostinho vão dizer que o mal, na verdade, ele é uma ausência do bem. Os estoicos também vão aprofundar muito essa ideia. O mundo é perfeito do jeito que é, eu que tenho que me adequar. E, de acordo com Agostinho, o mal ele precisa existir para que nós também possamos ser dotados de livre-arbítrio. Então, por isso, a possibilidade do mal tem que existir, senão a gente não poderia ser livre e escolher como agir no mundo. É uma resposta muito sofisticada do Agostinho para o problema do mal. No entanto, naturalmente, tem seus muitos críticos na história da filosofia. David Hume, por exemplo, vai dizer que o mal, o sofrimento, ele é real o suficiente para você caracterizar o mal como uma mera ausência de bem, né? O sofrimento das pessoas, ele é muito vivo, muito real, muito intenso. Então, o mal não é uma ausência, ele é uma presença negativa. É algo ruim que existe e é tão real quanto as outras coisas. E, claro, eu poderia trazer vários outros argumentos aqui, eu poderia trazer o Leibniz, o Schopenhauer que dizia que o mal ele é inerente à constituição da realidade, dessa vontade cega e impessoal que só quer procriar e dar continuidade às suas formas individuadas das espécies. Então as pessoas que são essas formas individuadas, elas estão fadadas a sofrer. Os gnósticos antigos que acreditavam que o mundo, na verdade, é uma prisão controlada por uma divindade ruim e que não é a divindade maior, o protopai, que está muito mais distante e inacessível e que só através do segredo religioso é possível escapar dessa tirania, enfim. E então, fato é, apesar de todas essas visões a respeito do mal, ele é bastante real e ele tem a ver com o elemento de arbitrariedade da vida, que é autoevidente na nossa experiência. A gente pode pensar na natureza como sendo, apesar da sua inegável beleza, cega e obscena. Quando, por exemplo, um animal devora o outro, ele não está fazendo isso por crueldade. Já o ser humano, existe no ser humano esse elemento de perversidade, cuja metáfora principal é o personagem do Anton no filme, né? Do Anton Chigurh. Então,
Como que a gente lida com isso? A gente não devia ser diferente? A gente não devia ser capaz de sermos seres morais e espirituais, de termos algo de divino, de acordo com a nossa tradição ocidental? Então, como que a gente lida com essa questão autoevidente da existência do mal? E especialmente do mal humano. O mal não só essa cegueira absurda e obscena e brutal da natureza, como também a perversidade humana, a capacidade para o assassinato e atrocidades diversas, tanto em níveis históricos, como o fenômeno do totalitarismo, os campos de concentração e também os casos particulares como assassinos em séries e atrocidades de diversos níveis e natureza. Eu acho que além de ser um filme que é muito bom em escolher o que mostrar e o que não mostrar, o que é um grande desafio quando você está escrevendo roteiros, especialmente roteiros dentro desses gêneros são tão cheios de clichê, né? Da ação, do suspense. Eu acho que ele é um grande filme por sua honestidade crua, por sua capacidade de tentar mostrar uma aproximação daquilo que seria esse tipo de situação de perseguição por tráfico na vida real, sem um herói romantizado que vai ter sucesso no final, um herói que morre no meio do filme e o filme que termina com o mal saindo impune. Por que pessoas boas sofrem, como as pessoas comuns que se depararam com Anton saem na pior, enquanto pessoas ruins, como Anton, saem na melhor, sobrevivendo isso tudo a um acidente de carro e ainda ficando, eu suponho, com a maleta. No final, o personagem do Anton, depois que ele vai assassinar a esposa do personagem do Josh Brolin, que tinha entrado para a lista dele, né? Ela diz, você não tem mais nenhum motivo para me matar. Ele fala, eu dei a minha palavra ao seu marido que eu o faria, ele teve a chance de te salvar, mas não se salvou. E aí ele pega a moeda e fala, isso é o melhor que eu posso fazer por você, escolha. Ela fala, não vou escolher. E aí ela diz, né, não é a moeda que decide, é só você. Aí ele insiste, ele tem certa obsessão pela arbitrariedade. Fala, a moeda chegou aqui da mesma forma que eu. O filme ele corta para ele saindo da casa, não mostra se assassinou ou não. E aí depois ele sai no carro, tem uns meninos andando de bicicleta, e aí do nada um outro carro bate, aparentemente num acidente mesmo, no carro dele. Ele sai com todo machucado, com um pedaço de osso saindo pelo braço, senta ali na calçada, os garotos lá da bicicleta vêm, ele compra a camisa de um deles e sai andando assim sabe, vocês não me viram, hein? Ele sai andando naturalmente pela calçada com o braço apoiado aqui na camisa do garoto. E então eu acho que onde os fracos não têm vez. Ele fala sobre esse elemento da arbitrariedade, do problema do mal, e ele proporciona uma discussão filosófica muito rica a respeito disso, utilizando dos meios do gênero do suspense, da ação, o que é um feito muito extraordinário dos Coen, na minha opinião. Sem falar da bela fotografia, como sempre, do Roger Deakins. É um filme imperdível.